Para quem não me conhece, eu sou Érica Barbosa, fundadora do Marketing Cervejeiro, que é a primeira instituição de ensino do Brasil especializada em comunicação e estratégia para negócios cervejeiros. Eu trabalho com cerveja artesanal há cerca de 6 anos, mas tem 5 anos exatos que eu trabalho exclusivamente com marketing para negócios cervejeiros. Eu sou formada em marketing, pós-graduada em marketing digital pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, que é a SPM. E desde que eu terminei a minha pós, eu já tive essa vontade de migrar para o ramo cervejeiro, que antes eu trabalhava no ramo automotivo, porque eu também sou técnica automobilística. E eu fui para Blumenau, fiz curso de sommelier de cervejas a primeira turma lá da Escola Superior de Cerveja e Malte, onde hoje eu sou professora convidada também. E eu já voltei para o Rio de Janeiro, pelo meu sotaque, dá para ver que sou do Rio, né? Já voltei para o Rio pedindo demissão do meu emprego e focando exclusivamente nesse mercado. Então de lá para cá eu me especializei bastante no ramo cervejeiro, fiz curso de mestre em estilos no ICB, fiz tecnologia cervejeira, harmonização, análise sensorial, planejamento de brewpub, de cervejaria cigana, enfim, todos os cursos disponíveis aí no mercado focados no meio cervejeiro. Trabalhei numa grande distribuidora de cervejas, que é a Premier Brands. Lá eu era supervisora de marketing, fazia muita parte de trade marketing, né, o contato direto ali com a supervisão de vendas. E foi um grande aprendizado para mim, porque eu consegui entender tanto o lado das cervejarias que a gente distribuía, que eram grandes marcas, como também, grandes marcas que eu digo não de grandes grupos, tá? Eram artesanais, mas eram marcas assim como a Schornstein, Beerland, a Colorado, antes de ser vendida para Ambev. Então deu para ter um bom aprendizado aí de vendas, assim como eu também entendi a dificuldade dos bares e outros pontos de venda que a gente atendia, né? A gente tinha mais de 1000 pontos de venda em todo o estado do Rio de Janeiro, e mais a parte logística ali da distribuidora. Também trabalhei no The Beer Planet, que é um dos maiores clubes de assinatura de cerveja. O Charlon, resumindo, mulherão da porra. Valeu, Charlon. E aí no The Beer Planet eu aprendi bastante sobre marketing digital, sobre a venda online de cervejas. E chegou um momento que, trabalhando nessas duas empresas e dando consultoria para vários negócios, estudando, eu consegui reunir um conhecimento que na época ainda era muito escasso, né? Isso entre 2016 e 2017. Então, como não existia nenhum curso na época especializado em marketing, né, em comunicação e estratégia para negócios cervejeiros, eu criei o primeiro do Brasil e passei um bom tempo viajando pelo Brasil, ministrando essas aulas, né? Já tive 13 edições do curso Marketing de Cerveja presencial. Algumas pessoas estão assistindo aí, inclusive já foram meus alunos. Eu vi que a Nilana já entrou. Depois, se tiver mais alguém, dá um oi aí também. E agora eu tô migrando pro curso online, que no final eu vou falar sobre isso para vocês. E por que eu resolvi falar sobre marketing digital hoje? A gente está vivendo um momento muito complicado, onde a maioria dos consumidores de cerveja está em casa, e uma das poucas ferramentas que a gente tem de comunicação são os meios digitais, né? Então, mais do que nunca, se torna importante a gente compreender isso, como que a gente deve se comunicar, quais são as ferramentas mais relevantes, né, para a gente conseguir atingir esse consumidor e se manter ativo no mercado, né, manter a marca sendo lembrada pelas pessoas, tanto para a gente conseguir ter o consumo agora, quanto também para quando tudo isso passar, quando a gente conseguir sair dessa fase de isolamento social, a gente conseguir ter o apoio da comunidade, né? Então o intuito aqui hoje é eu falar sobre ferramentas, falar de boas práticas, de tipos de conteúdo que podem ser postados e tirar as dúvidas também de vocês. Eu vou pedir, como tem tá toda hora subindo aqui comentários, eu vou pedir para as perguntas vocês colocarem na caixinha de perguntas, que para mim vai ficar mais fácil depois de concentrar e responder tudo no final, beleza? Então vamos lá. Em relação a ferramentas, né, sempre me perguntam que tipos de ferramentas são válidas a gente utilizar para um negócio cervejeiro, principalmente em relação a mídias sociais, né? Muita gente pergunta, e aí, eu tenho que estar presente em todas as mídias sociais, né? Tem que ter Facebook, Instagram, Pinterest, Google+.
Gente, primeiro que muita gente não está presente em todas essas mídias, né? Muita gente não tem Google Plus, não tem Pinterest, ou então não acessa com frequência, então não é válido o esforço para a gente estar em todas as mídias só porque elas existem se o nosso público não está lá. Segundo, que também não vale a pena a gente ter uma página se for para deixar abandonada, né? Se a gente não for postar com uma certa frequência, se a gente não responder as pessoas, né? Então é mais válido a gente fazer menos, de uma forma enxuta e fazer bem feito, do que ter várias mídias e deixar lá a Deus dará, né? Então eu recomendo utilizar o Facebook e o Instagram, que hoje são as ferramentas mais utilizadas, principalmente o Instagram, né? Facebook já tem um monte de gente que nem tem mais, ou que tem, mas não olha com tanta frequência, né? No Instagram que tudo acontece no meio cervejeiro. E aí muita gente me pergunta se vale a pena ter um perfil no LinkedIn quando a gente fala de venda B2B, que é business to business, né? De um negócio para o outro. Por exemplo, eu vou tratar entre uma cervejaria e um bar. Gente, no meio cervejeiro não existe isso. A gente está falando aqui de um mercado muito informal, onde a gente mal utiliza e-mail para formalizar as coisas, né? A gente fala muito pelo WhatsApp, a gente vende pelo WhatsApp, né? Então, como a gente tem essa característica da informalidade, eu acredito que não vale a pena a gente investir no LinkedIn se a gente não tiver braço para isso, né? Se não for algo que a gente vai alimentar com frequência. Então foca no Facebook e no Instagram, né? Como foco principal no Instagram. O YouTube é uma outra ferramenta que eu recomendo bastante também, porque a gente consegue engajar bastante público com vídeos, mas também se você tiver braço para alimentar com uma certa frequência. E aí para o YouTube eu acho que uma frequência legal é fazer uma postagem por semana ou pelo menos a cada 15 dias. Se você não tiver como produzir esses vídeos para postar pelo menos a cada 15 dias, né? Se você for postar um videozinho institucional e depois ficar 5 meses sem postar nada, eu acho mais válido postar esse videozinho institucional dentro do Instagram ou do Facebook, ou de repente dentro do Vimeo e puxar o link para lá, né? Do que criar um canal no YouTube, porque também é uma ferramenta que a gente precisa de um certo relacionamento, né? A gente precisa estimular o engajamento das pessoas. Site é algo que eu sempre recomendo de modo geral e que poucos negócios cervejeiros têm. Muitas cervejarias deixam lá para sempre aquela landing page escrita em construção, né? Ou então tem um site, mas vive desatualizado. A pessoa lança um rótulo novo e não atualiza ali. Aí pensa, não tive tempo. Gente, a cerveja leva um mês para ficar pronta, né? Dependendo do estilo, pode até ser um pouco menos, mas leva um tempo para ficar pronto. Nesse meio tempo, é um tempo que a gente tem que trabalhar as estratégias de marketing. A gente pode fazer o texto, fazer o release para a imprensa, trabalha o rótulo, né? Vai fazer fotos produzidas e também pegar esse texto, essa foto e atualizar o site. Então é extremamente importante, só que eu não vou focar nisso agora porque eu não estou querendo falar aqui de estratégias tão gerais. Eu quero mais focar no que a gente pode fazer agora nesse momento de crise. Então, deixa o site de stand-by. E-mail marketing é uma ferramenta que poucas pessoas valorizam, porque a taxa de abertura geralmente não é muito alta, né? Uma boa taxa de abertura, para vocês terem noção, é em torno de 20%. Ou seja, a cada 100 contatos que você tem, você envia e-mail para 100 pessoas, é esperado que em torno de 20 pessoas abram aquele e-mail. E aí a taxa de conversão em vendas é bem menor, né? Às vezes gira em torno de 1 a 3%. Só que isso depende muito do modelo de negócio. Quando a gente está falando aí de um e-commerce, às vezes o principal ativo que o e-commerce tem é justamente a lista de e-mails, né? Como é o caso do Bros Beer. Eu vi que a Lari está acompanhando aí, a Lari é uma das sócias do Bros Beer, que é o e-commerce daqui do Rio de Janeiro. Eles vendem muito pela lista de e-mails. A taxa deles de abertura e de conversão é muito maior porque é um mail extremamente higienizado. São pessoas que estão afim realmente de receber aquele e-mail e quando vê que chegou um e-mail do Bros Beer, eles querem abrir porque eles estão esperando aquela promoção. Então, falando agora de venda online de cerveja, é extremamente importante a gente trabalhar os contatos que a gente já tem e não ficar simplesmente buscando novos consumidores agora nesse momento. Então, novos consumidores é importante sim, mas
quem vai nos apoiar na grande maioria, né, a gente espera que sejam as pessoas que já consomem, que já conhecem o produto, já conhecem o serviço e que vão consumir tanto pela questão de gostar e querer ter dias melhores nessa quarentena com cerveja artesanal e também pela questão de apoiar o seu negócio, né? Fazer com que você consiga se manter durante esse tempo. Então vale a pena utilizar o e-mail marketing, que muitas vezes é gratuito. Eu, por exemplo, uso uma ferramenta chamada MailChimp, né? Para quem não conhece, vale a pena anotar aí, que é uma ferramenta paga se você tiver um mailing acima de 5.000 contatos, mas menos do que isso você consegue mandar e-mail gratuitamente. Então, por mais que você não tenha uma grande conversão através de e-mail, mas o mínimo que você tiver ali, pelo tempo que você vai gastar produzindo e pelo que você vai investir, que é nada, então vale a pena apostar nisso também. WhatsApp. WhatsApp é muito utilizado, né, por cervejarias e bares. Como eu falei, boa parte da nossa comunicação acontece por lá. Então vale a pena também. Só que eu recomendo que a gente não fique também sendo excessivo, né, na comunicação pelo WhatsApp. Então tem gente que faz aquelas listas de transmissão e ficam mandando mensagem ali toda semana, às vezes 2, 3 vezes por semana. Isso acaba incomodando, acaba sendo o que eu chamo de marketing invasivo, né? Você tem que ter permissão da pessoa para receber aquele conteúdo. Então, vale a pena, assim, a gente utilizar uma mensagem direcionada no WhatsApp, mas quando a gente tem alguma grande ação que a gente quer comunicar e que a gente sabe que aquela pessoa tem interesse em receber. Agora, se não for o caso, eu recomendo mais utilizar os grupos de WhatsApp. A gente participa de vários grupos cervejeiros, né? Tem grupos de confraria, de bairro. Pelo menos aqui no Rio de Janeiro a gente tem trocentas confrarias. Tem confraria da Zona Sul, da Zona Oeste, da Zona Norte, tem uma só do Grajaú. Então vale a pena postar nesses grupos de confraria, grupo da Serva, da Abracerva, que aí quem tiver um interesse vai ler e vai entrar em contato com você, mas você não está sendo invasivo, você está comunicando ali de modo geral para um grupo. E aí quando eu falei sobre as pessoas que querem receber esse contato, a gente pode criar uma expectativa antes, né, que é quando a gente cria uma lista que a pessoa se inscreve para receber alguma coisa, quando a gente está para fazer algum lançamento. Então, por exemplo, vou lançar o meu delivery, se você quiser passar e receber as novidades, você pode fazer uma lista e quem se inscrever ali passa a receber. Eu também sempre recomendo para o mercado cervejeiro ter o perfil e acompanhar nos aplicativos de avaliação de cerveja, né, como é o caso do Untappd, principalmente o Untappd, porque ele é o mais utilizado. Eu mesma não utilizo, tá? Eu não curto muito ficar avaliando cervejas, acho que tem até uma questão ética aí, de como eu sou amiga de muitos donos de cervejaria, eu acho que não é tão interessante. Mas, quando a gente dá o feedback ali pro consumidor que avaliou a tua cerveja, você tem a oportunidade tanto de corrigir possíveis falhas, às vezes o consumidor está te indicando ali um off flavor na tua cerveja que você não tinha pego. E aí você, pegando aquele feedback, você pode de repente identificar que naquele ponto de venda específico tá com off porque a chopeira foi mal sanitizada, ou foi algo do serviço mesmo que não foi adequado, ou você pode identificar que aquele lote não tá tão bacana, né? Teve alguma contaminação, algum probleminha no envase. Então vale a pena sim dar um retorno para as pessoas que avaliam no Untappd e em outros aplicativos também, como o Remember, por exemplo. E também, se a pessoa falou bem da sua cerveja, é uma boa oportunidade para você estreitar o relacionamento com ela, né? Então você coloca lá, poxa, que legal que você gostou da minha cerveja, se você curtiu a minha IPA, de repente na próxima você vai gostar da minha APA, aí já faz ali uma recomendação de um outro rótulo que você tem, que tem um paladar parecido, e isso vai fazer com que as pessoas se sintam ouvidas, né? São essas pequenas ações conjuntas que fazem com que as pessoas se sintam engajadas com a tua marca. E eu sempre recomendo, nesse sentido de trabalhar a comunidade, avaliações, utilizar o TripAdvisor. Por quê? Muita gente ignora o TripAdvisor, mas quando você tem um estabelecimento físico, ou seja, você tem um bar, um restaurante, um brew shop, algum lugar que a pessoa vai lá, se ela fizer um check-in lá no TripAdvisor, uma avaliação, né, de forma positiva, depois você vai aparecer numa lista, quando você
as pessoas forem buscar no Google assim, melhores bares de São Paulo ou melhores bares do Rio de Janeiro, o primeiro ou o segundo link que aparece na busca orgânica do Google é o link com essa lista do TripAdvisor. E aí, se você está bem ranqueado lá, você vai ser considerado, segundo o público, um dos melhores bares da cidade. E aí, se você não estimula que o seu público faça essa avaliação, as pessoas não vão lembrar que o TripAdvisor existe. Porque o cervejeiro não tem tanto hábito assim de avaliar fora do Untappd. Né? Então é bacana a gente sair na frente pedindo essa avaliação, pode até criar algum estímulo, né? Algum desconto, né? Algum brinde para quem fizer essa avaliação. Eu já fui num bar que eu recebi um chaveirinho, que era um abridor de madeira, que eu super queria aquele chaveirinho e fiz a avaliação ali na frente do pessoal só para ganhar o brinde. Né? E com isso, quando você busca lá no Google o nome desse bar, tá lá entre os melhores da cidade. Só que isso também é uma estratégia que eu recomendo de modo geral, né? Quando você está podendo frequentar o bar, que não é o nosso caso agora. Então, tirando essa parte de site, tirando a parte de avaliação de cervejas, vamos focar aqui em estratégias para mídias sociais. E vou falar depois um pouquinho de marketing de influência também. Luana falou do TripAdvisor hoje. Pois é, muita gente esquece, né, do TripAdvisor. Bom, em relação aos tipos de conteúdo, primeiro é importante pontuar que vídeo é melhor do que foto e que foto é melhor do que layout. Tá? Por quê? As pessoas engajam mais. As pessoas não gostam de ver layout porque elas associam a publicidade, associam a flyer, né? Aquela coisa, flyer virtual. E as pessoas não querem mais ser incomodadas com publicidade, as pessoas acham chato. Então, tudo que a gente identifica que é uma publicidade, a gente tende a não dar muita atenção. Então, quando você comunica através de um vídeo, as pessoas param para te ouvir. E se você consegue impactar nos primeiros segundos, a pessoa continua te ouvindo. Né? Então, quanto mais você trabalhar o vídeo, mais você vai conseguir ter um alcance e um envolvimento do público. E aí tem muita gente que não produz vídeo porque tem vergonha. Né? Eu sei muito bem disso porque eu já tive muita vergonha, não parece, mas eu sou uma pessoa muito tímida. Só que isso é algo que a gente tem que treinar. Já vou falar, Botelho, o que é layout. É uma arte. É quando você faz uma arte no Photoshop, tipo uma foto com um texto comunicando alguma coisa. Então isso fica com cara de flyer, né? Então quando você perde a vergonha de fazer o vídeo, você consegue vender mais. E como que a gente perde a vergonha? Treinando, né? Nem sempre sai bom de primeira. Eu mesma, às vezes eu gravo 5, 6, 7 vezes até postar, até conseguir aproveitar um conteúdo. Às vezes eu erro uma palavra, penso, putz, não queria postar assim com uma palavra errada. Eu vou, gravo de novo. Mas eu sei que esse tempo que eu estou despendendo ali para gravar, ele vai me gerar muito mais engajamento do que o tempo que eu passo produzindo um layout. Né? Então invistam em vídeos tanto para o feed quanto para os stories e principalmente para os stories. E aí o que você pode comunicar então através desse vídeo e também das fotos? Quando eu falo foto, não é só foto produzida por fotógrafo, né? A gente mesmo com o celular, hoje em dia a gente tem boas câmeras, né? Celulares com uma câmera de boa qualidade, dá pra gente produzir fotos bacanas das cervejas, de acessórios, enfim. Deixa eu ver, Camila. Depois do que conversamos esses dias, estou pensando seriamente em fazer vídeos. Faça! Cara, a gente acha, às vezes, que o que a gente tem para falar é muito banal, né? Todo mundo já sabe isso. Eu mesma, às vezes, penso, pra que eu vou falar sobre isso? Todo mundo já sabe. Mas muita gente ainda encara isso como novidade. E se a pessoa aprende alguma coisa com você, ela já vai te enxergar como referência. E você se tornando referência no mercado, você sai na frente ali quando você for falar do seu produto. Então, quando a gente está falando de postagem, não é ficar falando de si o tempo todo, não é falar do nosso produto, do nosso serviço o tempo todo. Porque isso é chato, parece que você só está ali para fazer publicidade. Mas quando você consegue fazer uma boa mescla de oferecer um conteúdo de qualidade, de mostrar o valor da sua marca, de entregar alguma coisa que a pessoa goste de consumir como conteúdo, e em alguns momentos você fala ali do seu produto ou do seu serviço, você não vai parecer que está incomodando quando você fala do seu serviço, porque as pessoas já estão engajadas com você. Botelho, fiz esses dias e fiquei surpreso com o resultado. É isso aí. Produzam conteúdo através de vídeo e de foto. Deixa
Deixa eu ver aqui as minhas anotações. Eu tô com uma colinha aqui pra não esquecer de falar nada. Então, em relação à vergonha, já falei, né? A gente tem que insistir, né? Quanto mais a gente persiste, mais a gente vai se aperfeiçoando nisso, tanto em texto, quanto em vídeo, quanto em foto, né? Sempre a gente vai penar no início, mas depois que a gente pega o jeito, vale super a pena continuar fazendo. É legal mostrar os bastidores do que você está fazendo agora pelo seu negócio e também pelos colaboradores, pela comunidade, né? Então, se eu estou falando aqui de donos de bares, donos de cervejaria e, por exemplo, vocês liberaram todos os funcionários e estão botando a mão na massa ali para não deixar de entregar, os próprios sócios botando a mão na massa, isso é uma coisa legal de ser apresentada. Ou então mostrar um pouquinho da produção, né, no dia a dia, ou agora que a produção está parada, mostrar também aqui, galera, a produção está parada, mas a gente vai fazer um esforcinho para entregar na sua casa a cerveja que a gente ainda tem em estoque. Enfim, tudo que a gente puder falar com sinceridade, com bom humor, né, mostrando os bastidores, a gente vai conseguir humanizar a nossa marca. Né? Isso que eu já tinha falado na live do Barufa, né, lá no Overhop, a Luana também comentou, né, sobre essa questão de humanizar a marca, é justamente você mostrar as pessoas que fazem essa marca. Né? A marca não é só um logo, a gente tem toda uma comunidade ali, né, toda uma equipe, ou às vezes uma equipe de como é o meu caso, mas eu tenho os meus parceiros, que inclusive vão participar aqui das próximas lives, e a gente tem que mostrar o que a gente está vivendo também, porque nós temos sentimentos humanos. Então, a gente buscar sempre ser divertido, produzir entretenimento, né? Nesse momento ninguém quer ver ninguém depressivo, então se você também não tiver num bom momento, não é um momento legal para se filmar. Eu já vi algumas pessoas aqui, inclusive cervejeiros, postando foto entediado. Gente, não façam isso, porque quando a gente já não está num momento legal, se a gente mostra o nosso momento de tédio, o outro pode se contaminar e vir uma bola de neve, sabe? Eu acho que agora é o momento de a gente tentar passar positividade, tentar passar otimismo, entender que é um momento, assim, de crise, mas que todas as gerações passam por crises. Essa é a primeira crise da nossa geração que a gente está enfrentando, espero que seja a única. E isso vai passar, assim como todas as outras crises passaram, vai deixar sequelas, o mercado não vai voltar a ser o mesmo, mas a gente vai conseguir uma hora se recuperar disso, né? Então é o momento da gente tentar ser mais leve possível na nossa comunicação. Em relação ao tipo de conteúdo que a gente pode produzir, né? É legal a gente mesclar conteúdo de post no feed com stories, com lives que a gente pode fazer esporadicamente, a gente pode produzir também IGTV, pode fazer texto para blog, pode fazer webinar, e-book, tudo vai depender do que você quer comunicar. Quando eu falo de webinar, de e-book, são para conteúdos mais técnicos, tá? Então, se você, por exemplo, é um brew shop, você quer comunicar para cervejeiros, né, que produzem cerveja, vale a pena, de repente, produzir um e-book ou um webinar falando de produção de cerveja, uma coisa mais técnica. Agora, se você é uma cervejaria que você quer simplesmente falar de estilos de cerveja, de harmonização, de copos, serviço, temperatura de serviço, para informar o consumidor, pode ser uma linguagem mais simples, um tipo de conteúdo também mais simples, mais curtinho, como um videozinho para o IGTV ou nos stories. O legal do IGTV é que fica gravado lá, né? E depois você pode criar anúncio promovendo esse IGTV, né? Você não perde em 24 horas. Deixa eu ver os comentários aqui. Sou um Hops, o dono veio de carro entregar aqui em casa. Legal. Muita gente está fazendo isso. Os próprios cervejeiros estão entregando nas casas. Produzir conteúdo é muito difícil. Muito legal suas dicas. Então, tem uma dificuldade sim, tá? Eu mesmo não consigo produzir com a frequência que eu gostaria, mas eu acho que é aquilo que eu falei, a persistência que vai levando à perfeição. Então, no início a gente despende muito tempo para fazer o vídeo, a gente gasta muito tempo escrevendo, mas depois isso vai ficando mais fluido, né? Vai ficando mais fácil. Bom, é importante também a gente sempre reforçar o propósito da nossa marca e não ficar preocupado só em vender. Eu tô vendo muitas cervejarias agora postando só delivery. Tipo, as minhas cervejas estão disponíveis em tal lugar e tal.
Isso é importante também, mas é importante a gente mesclar essa mensagem de produto que a gente tem à venda, dos serviços que a gente tem a oferecer, com o nosso propósito, né? O que é propósito? Por que a sua marca existe? O que ela está fazendo de bacana? Relembrar alguns momentos, né? Você pode relembrar, de repente, num dia de TBT, né? Que é quinta-feira, para quem não sabe, tem gente que posta TBT na terça, quarta. Então, num dia de TBT, você pode relembrar de algum evento que você expôs, de alguma ação bacana que você fez, né? E tentar alinhar também agora algumas ações que você possa fazer nesse momento. Por exemplo, uma coisa que eu estou querendo fazer, eu como pessoa que eu digo, não como marketing cervejeiro, né? Não como empresa, é doar sangue. Já tem muito tempo que eu estou querendo doar sangue. Agora eu estou com medo de sair de casa, mas eu pesquisei que tem como você agendar num horário que esteja vazio, vai estar só você lá. Eles tomam todo cuidado para não ter nenhum tipo de contaminação e tal. Que é através do Hemorrio, né? Você pode ligar para agendar. Minha tia me ajudou aqui, me deu uma cola. E eu tô pensando em fazer isso essa semana que vem. Então, por exemplo, você estimular que as pessoas façam uma doação de sangue nesse momento que muita gente não está fazendo por medo de sair de casa, você mostrar a importância, porque agora os bancos de sangue estão em falta, né? As pessoas pararam simplesmente de doar sangue. Então, se já era um problema antes, agora está mais agravado ainda. Então, é uma forma de você posicionar a sua marca, relacionando a sua marca com um propósito. E tem um livro que eu sempre recomendo chamado Marketing 4.0, que fala de um conceito, um novo conceito de marketing, onde as pessoas não estão mais consumindo só porque elas lembram da sua marca. Elas precisam também gostar do seu propósito e tem que estar alinhado com a proposta de vida dela. Então, a gente não... Assim, falando de 4.0 para situar melhor, para quem não foi meu aluno, não está entendendo, o marketing passou por várias fases. E a primeira fase a gente chama de marketing 1.0, que foi lá no início do marketing em 1900, na época da Revolução Industrial, onde você poderia ter o carro que quisesse desde que fosse preto, né, na época do Fordismo, onde as indústrias produziam os produtos e tinham o objetivo de empurrar para o consumidor. Então, não existia um estudo de mercado, as indústrias produziam o que elas achavam interessante. E o papel do marketing era realmente empurrar para o consumidor. Então, por isso que surgiu esse termo marqueteiro, que é um termo pejorativo, né? Eu não gosto que me chamem de marqueteira. O correto hoje ou é mercadólogo ou profissional de marketing. E isso, com o tempo, foi acabando porque as empresas foram ganhando concorrentes. Então, cada vez mais a gente passou a ter opções de escolha, o consumidor foi ficando mais exigente. Então, depois a gente teve a segunda fase do marketing, que é o marketing 2.0, lá para 1990, que já era um marketing focado em produto. Então, já existia um trabalho do marketing de estudar o mercado consumidor, entender quais eram as necessidades do público, para depois produzir um produto focado nessas necessidades. Depois de 2010 para cá, a gente começou a viver o marketing 3.0, que é o marketing focado no ser humano, onde as marcas não oferecem simplesmente produtos, elas oferecem valores. Então, muitas marcas passaram a desaparecer ou perder consumo porque tiveram algum grande escândalo, alguma polêmica, as pessoas passaram a não consumir de algumas grifes de moda, por exemplo, por saber que tem mão de obra escrava, né? Então, as pessoas passaram a escolher muitas de acordo com o propósito, né? Então, por exemplo, Natura, que é uma empresa que se mostra sustentável, que desde a parte da embalagem quanto às ações que elas apostam, que a marca aposta. Então, as pessoas passaram a olhar mais para isso. E o marketing 4.0, que é um conceito muito recente, de 2017 para cá, é esse marketing 3.0, só que na era digital. Então, a gente precisa focar em conseguir ter essa conexão com o consumidor, né? A gente tem que atrair a mente, mas a gente também tem que conquistar o coração e o espírito, né? Espero que esteja ficando claro para vocês. Se não tiver, dá um alô aí. Mas na era digital, ou seja, como que a gente faz isso comunicando por mídias sociais que aparentemente são meio frios, mas não são tão frios assim. Porque se você começa a mostrar os seus bastidores de uma forma contínua e informal,
Por exemplo, tô com o cabelo um pouco bagunçado aqui, tô meio suado e tal. Eu tô assim, mostrando como eu sou. Né? Então você acaba entrando um pouco no meu dia a dia. Eu fiz uma live aqui com a Jéssica Lopes que eu falei de home office, que eu contei boa parte da minha história pessoal. Muita gente acaba me conhecendo sem me conhecer pessoalmente. E isso faz com que as pessoas se sintam próximas de mim. O dia que a pessoa me encontra pessoalmente, por exemplo, em Blumenau, vem me abraçar, eu super te sigo, te admiro e tal. Então isso eu faço no meu perfil Érica Barbosa, não tanto aqui no perfil do Martin Cervejeiro, mas essa aproximação que o público sente de você enquanto cervejeiro é muito pelo que você mostra também. Então, se na sua cervejaria ou no seu bar você começa a mostrar quem está por trás desse negócio e mostrar os bastidores tanto do negócio quanto um pouquinho da sua vida também, faz com que as pessoas se identifiquem com você. E quem não se identificar, tudo bem, ela não faz parte do seu público-alvo. Não é todo mundo que precisa gostar de você. A gente tem que entender isso também. O que o pessoal tá falando aí? Maravilhoso, show, muito lindo da sua parte, realmente somos pessoas. Isso aí. Difícil andar com a Érica nos festivais de cerveja enquanto ela só quer produzir conteúdo. Mentira, gente! Eu não faço isso nos festivais. Pelo contrário, eu faço uma foto e deixo pra postar no dia seguinte e às vezes demora um tempão. Mas vamos lá. Em relação ao delivery, eu acho importante a gente apresentar sempre 2 pilares. Um pilar que as pessoas já estão falando é: me ajude. Né, ajude o meu negócio a não falir nesse momento, né, ajude o mercado cervejeiro, ajude o pequeno negócio. Isso é importante também, mas se a gente só utilizar esse critério para comunicar, a pessoa vai pensar: tá, você tá ferrado e eu também. Eu também tô, não sei se eu vou estar empregada amanhã ou tive salário reduzido, né? A pessoa não vai pensar que deve ajudar o seu negócio somente. Então, acho que, além de comunicar isso, a gente precisa comunicar quais são os valores que a sua cerveja, sendo entregue na casa dela, podem oferecer para tornar os dias dessa pessoa melhores. Então, por exemplo, mostrar situações de consumo da pessoa consumindo em casa e tá ali fazendo um happy hour virtual com os amigos, ou de repente curtindo a companhia de quem tá presente ali em casa, né, a família, ou quem mora com a esposa, com o marido. Mostrar a pessoa maratonando série, maratonando live, né, que é a onda do momento agora, e tomando uma cerveja artesanal, recebendo em casa. Quando você mostra isso, a pessoa vai se imaginar nessa situação e vai pensar: poxa, realmente, eu tô entediada aqui, e se nesse momento eu tivesse uma cervejinha, eu acho que eu ia estar melhor. Isso sim é motivo para a pessoa comprar, somado ao motivo de ajudar os pequenos negócios, né? Então, sempre tentem alinhar essa comunicação de você mostrar que é importante para o seu negócio, mas que também é importante para a pessoa. Deixa eu ver o que falaram aqui. Vai ficar salva? Vai ficar 24 horas aqui nos stories. Érica tá tirando onda. Valeu. Peraí, tia, você pode acender a luz aqui, por favor? Escureceu, eu tava com a luz da janela aqui. Obrigada. Agora sim. Bom, também é bacana a gente repostar as melhores interações do público, né? Então, incentivar que as pessoas façam postagens consumindo sua cerveja, marcando o seu perfil, e você pode repostar. E se for no caso do bar, que elas marquem o bar que comprou a cerveja através do delivery, né? E pode ser uma coisa conceitual também. Por exemplo, as Japas, depois entre no perfil aí das Japas, quando terminar aqui a live. Elas fizeram uma arte muito bonitinha de um bar, assim, meio vazio. Só tem ali um quadrinho da Japas, uma cervejinha. E aí fala pra você pegar os GIFs e colocar o que é essencial pra você no bar. Aí você pode botar ali com os GIFs da comidinha, música, a gente bota gato, enfim. E aí você marca a cervejaria e os que forem mais interessantes elas repostam. Cara, isso faz com que um monte de gente que tá nesse momento um pouco mais ocioso e que tá utilizando muito as mídias sociais, principalmente o Instagram, tenha vontade. Primeiro que isso vira meio que uma gamification, uma gamificação, ou seja, você transforma isso num joguinho
onde você quer fazer aquilo tão bem feito que as marcas vão repostar. E também pela aquela questão de parecer com aquele joguinho que você monta a sua casinha, tipo um The Sims da vida, sabe? Segundo, que você não tá ali falando diretamente da venda da cerveja, então as pessoas não sentem que isso é uma publicidade, que é uma propaganda gratuita. Elas acabam postando sobre a cervejaria, né, sobre a marca, sem sentir que elas estão fazendo uma divulgação para você. Então é interessante a gente trabalhar esse tipo de conceito também, tá? Não estimular só o repost do consumo de produto, mas também criar algumas sacadas aí mais criativas. E aí, de modo geral, é importante a gente mesclar conteúdo, ou seja, ensinar coisas, com propósito de marca, com vendas. Também não é esquecer completamente a parte de vendas, é importante sim postar sobre o produto. E aí, quando posta sobre o produto, mostrar, se for no caso da cervejaria, falar, olha, a gente está fazendo delivery direto, também pode comprar através dos canais tal, e-commerce, bares, parceiros. Se for o caso do bar, falar do seu próprio delivery, qual é o cardápio que você tem, qual é o tap list, enfim. E também fazer alguns reposts. Então trabalhe isso de forma alternada, né? Não é legal assim 2 dias seguidos postar sobre o produto, 2 dias seguidos conteúdo. É bacana a gente fazer a gente alternar aí os conteúdos. E aí, falando agora de alcance, né? Não aposte só no alcance orgânico. Eu tô vendo muitas cervejarias, muitos bares nesse momento não querendo, né? Não investindo em marketing, porque tá apertado, porque muitos já estão com dívidas, principalmente os bares que têm que pagar aluguel, salário de funcionários, taxa de bombeiros, impostos, enfim, tem um monte de conta para pagar, ainda tem que investir em marketing. Mas, gente, nesse momento o marketing é uma das coisas que pode salvar, porque justamente o marketing, para quem não tem um conceito tão claro, eu vou só diferenciar aqui. Marketing não é publicidade, tá? Marketing é estratégia, e dessa estratégia a gente fala de ações, fala de precificação, de distribuição e também da comunicação. E aí quem trabalha essa comunicação da parte criativa, que é o publicitário. Então, quando a gente fala de marketing, a gente está falando de ações estratégicas. E é justamente isso que a gente mais precisa nesse momento. Tanto para a gente conseguir se manter agora, né, continuar gerando as vendas, conseguir otimizar os custos, quanto também para a gente, depois que passar por essa crise, quando a gente reabrir os bares, a gente conseguir ter ações de retomada. Que a gente vai falar bastante sobre isso aqui com a Luana Klopper. Então, façam anúncios. Antigamente, quem já foi meu aluno aí, provavelmente lembra que eu falava sempre para fazer anúncios no Facebook, porque o alcance orgânico do Instagram já era muito bom. Hoje em dia eu não recomendo mais isso. Bom, em relação à criação de anúncio, então vale a pena criar anúncio no Instagram também, tanto para o feed quanto para os stories. E aí, na hora de criar, é importante a gente criar um anúncio para cada formato e para cada plataforma, porque são formatos diferentes, tanto para vídeo quanto para foto ou para layout. A gente vai provavelmente fazer mais esticado, né, na vertical se for para os stories, vai fazer quadrado se for para o feed. Então é legal fazer os anúncios separadamente. E aí o pulo do gato está principalmente na segmentação do público, não ser tão abrangente, né, delimitar uma área, um raio que você consiga entregar, não ser tão abrangente em relação à idade. Tem gente que deixa lá a idade sugerida de 18 até infinito. Por mais que seja de 18 até o infinito que consuma cerveja, mas não é o público principal. E aí, às vezes a gente está comunicando para um público que ou não acessa tanto o Instagram, ou não tem o hábito de comprar pela internet, que ainda tem muitas objeções em relação a isso, né? Tem muita resistência da compra online. Ou então um público jovem demais que às vezes não tem poder aquisitivo, enfim. Então vale a pena a gente pensar qual é o público-alvo e delimitar uma faixa etária aí de 15 a 20 anos de espaço, por exemplo, de 25 até 45 anos. Eu acho uma faixa etária bacana, assim, de modo geral. Claro que vai depender de acordo com o seu negócio, né? Mas determina uma faixa etária que não seja tão abrangente e utilize palavras-chave que remetam à cerveja artesanal. Tá? Se você colocar a palavra-chave cerveja,
vai vir um monte de consumidor de cerveja mainstream, cerveja popular, e agora não é o momento da gente gastar dinheiro comunicando para um público que ainda não está acostumado a consumir cerveja artesanal. Existem outras ações estratégicas que a gente pode fazer para abertura de mercado, principalmente questões de sampling, né, de degustação, em supermercado, por exemplo. Eu posso falar sobre isso em outro momento. Mas agora a gente tem que focar em oferecer a nossa cerveja para as pessoas que já consomem, né? Porque é muita mudança de hábito. A gente já não tem um hábito de pedir cerveja por delivery. Então a gente tem que fazer com que as pessoas que já bebiam no bar e estão sentindo falta de ir até o bar tenham vontade agora de consumir em casa. Falando agora rapidamente sobre marketing de influência. As grandes marcas estão migrando o orçamento que elas tinham para estratégias offline ou outdoor, que a gente pode falar, né? Ou seja, na rua, para o digital, porque as pessoas agora, a maioria não está saindo de casa. Então, acho interessante também a gente pensar dessa forma. Eu sei que muitas cervejarias, muitos bares, na verdade, às vezes nem tem um budget, um orçamento definido para marketing. Muitas vezes vai assim no feeling, vai conforme o caixa. Eu sei disso, mas assim, pensa que o que você está deixando de fazer de campanhas, por exemplo, de investimento em evento, né, coisas que você fazia antes de bolacha, de merchandising, né, material para o ponto de venda, agora tem que ser concentrado no digital. Principalmente porque além das pessoas estarem em casa, justamente por esse motivo, a maioria das pessoas está conectada. Né? Então, como a maioria das pessoas agora estão acessando o Instagram, estão olhando as lives, é o nosso momento agora de a gente investir. Só que às vezes a gente não tem o público que já acompanha a nossa página. E agora, para a gente conseguir conquistar novos seguidores só com anúncios e só com produção de conteúdo, é complicado. Né? Não só seguidores, principalmente compradores, que é muito diferente, né? Nem sempre quando a gente tem muitos seguidores a gente consegue vender muito. Então a gente investir nessa segmentação do público, mas conseguindo disseminar a nossa mensagem para mais pessoas, é muito importante através de outras pessoas que já sejam referência no mercado cervejeiro. Então é importante a gente escolher quais são os influenciadores que são relevantes para sua marca. Não é porque a pessoa tem 50 mil seguidores que é uma pessoa, às vezes, relevante para falar do seu produto, da sua marca. Né? Às vezes vale mais a pena uma pessoa que tem 10 mil, 5 mil, mas que tem um engajamento maior, que tem uma autoridade no mercado, ou que fala de uma forma mais local, que é o que a gente precisa nesse momento. Né? Às vezes a pessoa tem um público muito abrangente, muito dividido ali entre vários estados. Às vezes você só quer comunicar para São Paulo, para Rio de Janeiro. Então tudo isso deve ser levado em consideração agora. Tem gente que vai cobrar para postar, tem gente que faz de graça, mas é importante a gente perguntar se você pode enviar esse produto, se você está querendo que a pessoa poste de graça, porque nem todo mundo se sente bem recebendo um produto. Quando for fazer esse envio, é legal fazer uma cartinha personalizada com o nome da pessoa, contar um pouquinho, olha, eu te acompanho, eu sei que você é isso, isso, aquilo, tal, por isso gostaria que você degustasse minha cerveja, desse feedback e, se possível, postar com a hashtag tal, 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 marcando o perfil tal. Então é legal porque a pessoa se sente querida, ela sente que você teve um cuidado ali com ela. E quando a pessoa postar ali, ela recebendo essa cerveja em casa, e muitas pessoas que seguem vão ver ser recebido, nesse momento eu acho que as pessoas vão ter uma vontade maior, porque elas também não estão podendo sair para beber. Então elas vão pensar, poxa, eu também quero receber uma cerveja em casa, eu também quero ter abastecer minha geladeira, eu quero ter um chopp fresquinho, um growler, enfim. Então vale a pena sim a gente apostar nesse tipo de estratégia nesse momento, agora mais do que nunca, que é uma coisa muito barata. Né? Às vezes a gente só vai gastar produto, ou às vezes a gente vai fazer uma publicidade, né? Vai pagar para postar, mas comparado com o que você teria ali de um investimento numa coisa física ou outdoor, acaba sendo muito barato e é muito assertivo, porque aquele público já tem uma comunicação com aquele influenciador, né? Já tem uma comunicação direcionada ali para aquele público, já tem uma relação, e normalmente as coisas que aquele influenciador recomenda tem um valor para o público que está assistindo, que acompanha. Rafa, rainha dos recebidos.
E uma mensagem final, a gente só tem 10 minutos agora, tentar ser mais direta. Uma mensagem final que eu quero deixar é que a gente pode encarar toda essa mudança que a gente está vivendo como uma oportunidade da gente reavaliar as nossas estratégias, da gente buscar se destacar de alguma forma, buscar tirar aprendizados, né? Porque toda crise é uma oportunidade da gente aprender e da gente avaliar se a gente está realmente investindo nas coisas corretas, nas coisas que são mais assertivas. Então, muitas vezes, as cervejarias e bares que não atendiam, por exemplo, ainda por delivery, estão vendo que existe essa oportunidade, de repente, quando os bares reabrirem, vão continuar vendendo por delivery. Cervejarias que também não investiam tanto em marketing digital, e nesse momento, se passarem a investir mais, vão ver que é importante, que de repente vai passar a fazer mais estratégias digitais. Então, agora, mais do que nunca, é o momento da gente aprender, da gente se posicionar, sem ser oportunista, né? Oportunismo é diferente de oportunidade. A gente pode sim aproveitar as oportunidades, mas sem agir como se nada tivesse acontecendo, né? Isso que eu falo de a gente humanizar a marca é a gente mostrar que sim, está acontecendo uma grande crise, que a gente tem que citar isso agora, não dá para ser só oba-oba, só ei galera, tá tudo bem, good vibes, não é isso, mas que apesar de tudo dá pra gente ter dias melhores com cerveja artesanal. Bom, pra quem curtiu esse pouquinho de conteúdo que eu entreguei até aqui, eu espero que tenha sido útil. Estou à disposição para tirar mais dúvidas. Aliás, tem 2 perguntas aí que eu já vou responder. Mas eu falo bastante sobre isso de forma aprofundada dentro do curso Marketing de Cerveja. É um dos módulos do curso, a parte de marketing digital, onde eu falo sobre não só mídias sociais, mas também otimização de sites para o Google, né, algumas outras coisas que eu não citei aqui. Esse curso, ele acontecia presencialmente, já teve 13 edições em diferentes cidades, sempre eu com outros professores convidados. E agora a gente está migrando pro digital. Eu já estava migrando antes porque eu estou fazendo agora um mestrado na UFRJ em mídias criativas. E por causa do mestrado já não era mais possível ficar viajando pelo país como antes. Então eu já estava gravando esse curso online e agora, por causa da pandemia, eu acho que acelerou a importância de ter esse curso online. Então quem quiser saber mais, entra no site do Marketing Cervejeiro e coloca lá as informações, coloca o nome, celular, e-mail para receber tudo. E eu vou ver aqui as últimas perguntas antes de finalizar o tempo. Estou começando a postar vídeos bem caseiros. Ótima live. Valeu, gente. Obrigada. Deixa eu ver aqui. Não, na verdade foram solicitações de pessoas querendo participar da live. Nossa, tô cheio de perguntas, gente. Tinha 12 perguntas. O que é webinar? Webinar é uma aula online ao vivo, tá? É quando você faz uma transmissão através de uma ferramenta tipo o Zoom, por exemplo, e mostra ao vivo ali a sua aula, as pessoas conseguem interagir. É parecido com uma live, só que acontece dentro de uma outra plataforma, que não é o Instagram. Sobre fotos, as edições e efeitos ajudam ou não o produto? Depende, eu gosto muito de fazer uma edição mais simples, só assim, melhorando a iluminação, saturação, contraste. Eu não curto muito esses efeitos do Instagram, não. Eu acho que quanto mais natural a gente mostrar a cerveja, melhor. Porque a gente come e bebe com os olhos, né? A gente é muito visual. Então, quando a gente, por exemplo, posta uma cerveja associada a uma comida, dá mais vontade ainda de beber do que postar só a foto da cerveja. Porque você fica com vontade de ter aquela experiência ali completa da harmonização. E aí, se você tem uma foto que é muito realista, fica mais atrativa do que se fosse cheia de efeitos. Tá abrindo uma fábrica em São Paulo, Heraldo. É melhor ter marketing integrado na cervejaria ou ter uma agência? Como orientar a agência corretamente? Então, eu acho legal ter os dois, na verdade. É bacana ter alguém na equipe de marketing ou alguém que entenda de marketing, que às vezes está até fazendo outras funções, porque eu sei que é normal, às vezes, a gente acumular função.
Por exemplo, na distribuidora eu fazia marketing, mas também fazia RH, também fazia supervisão de vendas, era meio que severina, né? Então isso é super normal. Só que seria interessante ter uma agência para fazer coisas que não são inerentes ao marketing, como essa parte de design gráfico, por exemplo. Né? Layout é uma coisa que o profissional de marketing às vezes até sabe fazer, mas não é a especialidade dele. Então, se você deixa esse profissional com mais tempo para pensar em estratégia, de pensar em vendas, que andam muito junto também com marketing, e ter uma pessoa mais criativa numa agência, é melhor. E aí você pode ter uma contratação, ou pode ser por carteira assinada, ou pode ser PJ, se for um parceiro assim, que trabalha em home office uma parte do tempo e tal. E ter também essa agência que você vai contratar, fazendo um contratinho ali de definir um FII mensal, um valor mensal para contratação. Deixa eu ver aqui. Ou pode também pagar essa agência por demanda, tá? Quando tiver que fazer um rótulo, enfim. Qual a frequência ideal de postagem para não se tornar maçante? Assim, eu acho que é legal postar todo dia se você tiver braço para isso, tá? Mas se não tiver, se você postar 3 vezes por semana, você já faz uma boa presença digital. 3 vezes por semana. Não mais do que uma vez por dia, porque você perde muito alcance. O alcance orgânico, ele se divide ao longo das postagens. Então, se você faz 3, 4, 5 postagens por dia, você vai perdendo cada vez mais o alcance. Você acha válido gerar conteúdo pago, como e-book ou outro tipo de material interessante? Bom, o e-book geralmente não é pago, geralmente a gente disponibiliza gratuitamente e o que a gente espera em contrapartida é conseguir um mailing, ou seja, uma lista de e-mails. Então você faz uma landing page, que é uma página, onde você tem um formuláriozinho que a pessoa tem que colocar lá nome, telefone e e-mail para poder acessar o e-book. E aí sim vale a pena você produzir isso de vez em quando, assim, uma vez por mês, uma vez a cada 3 meses, enfim, para você ter um número de e-mails de pessoas que se interessam por cerveja e que vão passar a receber seu e-mail marketing. IGTV versus YouTube, qual a diferença entre eles? Por que pensar um ou outro, ou ambos? Bom, IGTV a gente geralmente grava o vídeo na vertical, enquanto o YouTube na horizontal, mas dá para de repente gravar tudo na horizontal e no IGTV você deixa aquele espaço mesmo. A diferença é que no YouTube, geralmente as pessoas buscam por um assunto e caem sem querer na tua cervejaria, tá? Então, por exemplo, você produzir um vídeo sobre harmonização de cerveja com chocolate. Às vezes a pessoa está buscando sobre isso dentro do YouTube e descobre você. O IGTV já é mais focado em quem já te acompanha, né? Quem vai consumir esse conteúdo no IGTV geralmente são os seguidores da página. Então eu acho legal ter os dois. Você estimular uma interação com quem te segue no Instagram para que as pessoas não deixem de te seguir, para você continuar alimentando com conteúdo, mas também investir no YouTube para você aparecer para um público novo. Bom, essas foram as perguntas que deu para responder dentro do tempo. Em 3 minutos vai expirar aqui. Espero que eu tenha conseguido me expressar bem, que vocês tenham conseguido entender. Vou fazer outras lives aqui no perfil do Marketing Cervejeiro. Essa live foi sozinha, mas as próximas eu vou ter professores convidados. Então